Meus irmãos, o livro do profeta Jonas, como nós vimos na escola dominical, o tema principal não é o profeta. O tema principal é o Senhor nosso Deus, que é soberano sobre toda a sua criação e que é rico em misericórdia. E chamou Jonas, o seu profeta, para levar a palavra do Senhor a uma cidade chamada Nínive, que era uma cidade muito relevante, muito grande, importante aos olhos de Deus, mas tem uma questão: era a capital da Assíria, que era um povo ímpio, terrível, violento, idólatra, e que era grande inimigo do Senhor Deus e inimigo de Israel. Jonas, um profeta de Israel, que havia sido chamado pelo Senhor Deus para pregar em Israel nos dias de Jeroboão II, um rei que reinou em Israel por 41 anos. E apesar de Jeroboão ser um homem que não temeu ao Senhor, ter sido um homem que não temeu a Deus, e de Israel ter uma situação espiritual de decadência também, Deus abençoou Israel e fez com que Israel prosperasse e alargasse as suas fronteiras no período desse rei. Jonas foi chamado para profetizar em Israel e anunciar essa graça e misericórdia da parte de Deus, apesar de Israel. Mas agora Jonas é chamado para pregar em Nínive, e Jonas não aceita isso, ele rejeita esse chamado de Deus. Seu coração está cheio de ódio contra os ninivitas, e ele sabe que esse Deus misericordioso, cheio de amor, justo e soberano, que a ele, ao Senhor, pertence a salvação, poderia então, de repente, estar chamando Nínive para arrependimento, para salvação. E Jonas então tenta fugir da presença do Senhor. E nós vimos que desobedecer a palavra do Senhor é o mesmo que fugir da presença do Senhor. O Senhor está em todo lugar, é óbvio que isso é impossível, mas a desobediência é, no coração da gente, uma tentativa de sair, de fugir da presença do Senhor nosso Deus. No capítulo 1, nós vimos o chamado do profeta, nós vimos a reação do profeta ao chamado, ele desobedeceu a Deus, nós vimos as consequências dessa reação. Que consequência foi essa? Tempestade para o navio, para o mar, problemas terríveis, perigo de morte e a própria ameaça da vida do profeta e de todos os marinheiros que estavam com ele. Vimos que Jonas, em momento algum, se arrepende, se humilha, clama ao Senhor, faz uma oração. Aliás, ele está o tempo todo em fuga e sempre descendo. Desceu para Jope, desceu para Tarsis e agora ele estava descendo para o fundo do mar, porque os marinheiros não viram outra opção e jogaram Jonas ao mar para que morresse. E ali, quando fizeram isso, a tempestade finalmente cessou. Deus então desviou a sua ira daquele navio, daquela embarcação. Aqueles homens conheceram a Deus, eles ouviram então a respeito do grande Deus Todo-Poderoso e clamaram e tiveram compaixão de Jonas, mesmo assim o lançaram, adoraram ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. E aí no final do capítulo 1, meus irmãos, no versículo 17, nós encontramos o Senhor Deus agindo soberanamente, enviando um peixe para resgatar Jonas da morte. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nós vimos como isso é um tipo de Cristo, esse profeta desobediente, nessa situação toda, acaba sendo, na verdade, um tipo da pessoa e da obra de Cristo, que quando foi desafiado, o Senhor Jesus, quando foi desafiado pelos mestres da lei do seu tempo, para que ele, o Senhor Jesus, manifestasse algum sinal, ele disse: um sinal eu daria a essa geração, o mesmo sinal de Jonas. E nós sabemos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Jesus foi morto, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Então, isso que está acontecendo com Jonas é um tipo daquilo que aconteceria também com o nosso bendito Senhor e Salvador.
e em Cristo nós temos a expressão maravilhosa e mais poderosa, mais clara, absurdamente clara, de que o nosso Deus é misericordioso, porque Ele veio a este mundo para resgatar os pequenos Jonas desta vida, pecadores, rebeldes, e o Senhor veio para nos salvar, e graças a Deus pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No segundo capítulo, o que nós encontramos? E o segundo capítulo eu vou falar algumas poucas palavras e vamos olhar mais com atenção do terceiro capítulo em diante. Nós encontramos agora sim o profeta orando. Agora ele está orando. Agora ele está tomando posse desse meio de graça e ele está clamando ao Senhor. Jonas orou ao Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então aqui nós encontramos um homem quebrantado, um homem que estava em fuga, mas o Senhor Deus o perseguiu. O Senhor Deus agora tratou do seu coração ainda naquele navio, quando fez Jonas refletir sobre a sua própria identidade, o seu próprio chamado como um homem de Deus, como um profeta. E agora esse homem que ainda de coração endurecido pediu a morte, pediu para ser lançado no mar, agora estava no ventre do peixe, clamando ao Senhor Deus. Na sua angústia ele clamou ao Senhor. Ele sabia que tudo o que estava acontecendo era por culpa da sua rebelião, do seu pecado. Mas mesmo assim, ele também sabia que Deus era misericordioso, e ele então não perde tempo e clama ao Senhor. Meus irmãos, Jonas orou a Deus. E aqui é uma lição que nós devemos aprender. Nós devemos também clamar ao Senhor Deus em todo tempo, orar sem cessar, mas também especialmente quando nós estivermos em perigo, precisando de ajuda. Seja esse perigo nossa culpa, por causa dos nossos pecados, ou as situações mais dramáticas da vida que podem nos sobrevir, as lutas, os perigos desta vida, nas lutas que nós passamos, nas provações, nas tentações do inimigo, enfim, nós devemos clamar ao Senhor, que é rico em misericórdia. Clamem a Deus. A oração é a tarefa mais sublime da alma, e nós temos acesso ao Senhor Deus por meio de Cristo, que morreu por nós e abriu esse novo e vivo caminho. Nós não devemos negligenciar a tão sublime oração. Oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, sempre que precisarmos de ajuda. Devemos buscar a Deus nos perigos reais desta vida, mas até mesmo nos perigos imaginários que nós passamos. Os perigos imaginários, eu me refiro a situações como, por exemplo, a ansiedade, em que nós trazemos para o agora o que poderá talvez nunca acontecer, mas aquilo nos angustia, nos faz sofrer e também nos lança nas profundezas, até mesmo às vezes de uma depressão, de uma dor. Devemos clamar ao Senhor, clamando ao Senhor, que é soberano, que é rico em misericórdia. Devemos olhar para o nosso Redentor. Jonas olha para o seu Redentor,
ele fala do templo, ele fala em oferecer sacrifícios, e isso está falando da expiação, isso está apontando para Cristo, ele está dizendo que ele pode confiar que o seu Deus irá perdoá-lo, porque o seu Deus é rico em perdoar, rico em misericórdia, e ele atende o coração contrito e abatido. E Jonas olha para Cristo, e nós devemos olhar para Cristo também, e nós devemos clamar ao Senhor por meio de Cristo. E quando estivermos também, ó Deus, meus irmãos, em situação de pecado, reconhecendo a nossa maldade, a nossa iniquidade, reconhecendo que quebramos a lei do Senhor e que isso tem trazido prejuízo para a gente, para a nossa casa, para a nossa família, para a igreja, a solução não é ir para mais longe de Deus, a solução é ir exatamente para Deus, por meio de Cristo Jesus, com oração humilde, com humildade, buscando se submeter, então, à vontade do Senhor. Tem pessoas que fogem, a vida é uma vida de fuga da presença de Deus, para longe da vontade de Deus, da palavra de Deus. Não foram poucas as vezes que eu encontrei alguém que me disse assim: o Senhor tem me cobrado, pastor. Então se volte para o Senhor, se humilhe na presença dEle, clame a Ele, confesse o seu pecado, abandone o caminho do erro, porque o Senhor, como nós lemos no texto agora há pouco, na liturgia, Ele nos perdoa, nos purifica de toda iniquidade. Nós temos um advogado, ou advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu sangue foi a propiciação dos nossos pecados, afastando de nós a ira. Então, por que perder tempo com a soberba, com a arrogância, com o distanciamento do Senhor? Nos prostremos, clamemos por graça e por misericórdia a esse Deus que é rico em perdoar. O Salmo 130, versículo 7 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E aí nós chegamos no capítulo 3, meus irmãos. Vimos que o Senhor Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. Veja que a soberania de Deus está sendo sempre exaltada neste livro. Quando Jonas achava que iria se livrar com a sua própria morte, o Senhor Deus mandou um peixe engoli-lo e o preservou, e ali foi um milagre. Jonas foi alvo de um milagre de Deus e da misericórdia de Deus, mas agora o Senhor Deus ordena ao peixe, e o peixe obedece ao Senhor e vomita Jonas na terra. E no 3º capítulo nós temos agora o novo chamado de Deus ao profeta Jonas. É aqui algo curioso. Aqui nós temos no 3º capítulo o início da segunda unidade deste livro. A primeira unidade, capítulo 1 e capítulo 2. No primeiro capítulo, o chamado, a desobediência, as consequências da desobediência e a graça de Deus para com o profeta Jonas. No 3º capítulo, nós temos a mesma estrutura, só que diferente. Nós temos novamente o chamado, vejam lá, versículo 1, versículo 2. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 4. Diz assim, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Nesses primeiros 4 versículos, o que é que nós encontramos? Mais uma vez, o chamado de Deus. Vejam, observem, o Senhor Deus foi em busca do seu profeta. O Senhor Deus livrou o profeta da morte, providenciando aquele peixe. O Senhor Deus confrontou o profeta desde do navio, tratando o seu coração. No ventre do peixe, o profeta se arrepende. Isso é graça de Deus, meus irmãos. Isso é obra de Deus agindo no coração daquele pecador. E agora, o Senhor Deus mais uma vez está chamando o profeta, o chamado. E agora, qual é a reação de Jonas ao chamado de Deus? No primeiro capítulo, ele diz
obedeceu. No terceiro capítulo, ele obedeceu. Veja que ele se levantou-se, pôs Jonas e foi a Nínive. E ele deve ter andado bastante, viu? Porque até onde eu lembro, aquela região ali de Nínive não era beira-mar. Então ele viajou por muito tempo em obediência ao Senhor para ir a pregar então na cidade de Nínive. Agora nós encontramos um homem obediente ao Senhor, atendendo fielmente agora ao seu chamado. Será que já é um homem totalmente restaurado? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas agora ele é um homem obediente. Ele atendeu ao chamado do Senhor. E aí ele foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e precisava de 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade e ele pregava. Vejam o sermão de Jonas. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Veja que grande missão, hein? Você percorrer uma cidade, um povo que é seu inimigo, que é conhecido pela impiedade e violência, e dizer assim: se preparem, porque daqui a 40 dias o meu Deus vai destruir vocês. Amém, igreja? Então, mas ele foi fiel ao Senhor, ele obedeceu. E qual foi a consequência da obediência de Jonas? No primeiro capítulo nós vimos a consequência da sua desobediência, que foi uma tremenda tempestade. No terceiro capítulo nós temos também a consequência da obediência do profeta, a partir do 5º versículo. Vamos lá, meus irmãos. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então, aqui está a consequência. O Senhor Deus usou o seu teimoso profeta para a salvação de uma cidade. Ele proclamou a palavra de Deus, o evangelho naquela cidade. E o Senhor Deus, então, visitou aquele povo com graça e misericórdia, trazendo um avivamento que talvez dificilmente houve outro igual na história da redenção. Porque nós estamos falando aqui de uma cidade todinha se convertendo ao Senhor. E percebam, o texto é muito interessante, porque nós encontramos o rei escrevendo um decreto, dizendo que todo o povo deveria se arrepender, deveria fazer jejum, deveria se vestir de saco, de cinza, que era uma maneira externa de demonstrar o que estava acontecendo no mais profundo do coração. Mas antes de chegar no rei e no decreto, o texto nos mostra que isso começou no povo que estava ouvindo diretamente a proclamação de Jonas. A notícia se alastrou, se espalhou, e bastou um dia percorrendo a cidade, que precisava ser percorrida por 3 dias, para que aquele povo começasse a ouvir e se arrepender dos seus pecados e buscar no Senhor misericórdia, até chegar ao palácio, do povo ao palácio. Uma transformação muito surpreendente, porque o Senhor Deus, diz as Escrituras, é que conduz o pecador ao arrependimento. Então houve uma visitação especial da parte do Senhor Deus, soberano, que a Ele pertence a salvação, na salvação de uma cidade. Aqueles homens maus, ímpios, perversos,
iníquos, inimigos de Jonas, estavam ouvindo Jonas, estavam se arrependendo de seus pecados. E vocês podem perceber que há toda essa estrutura de um arrependimento. Eles creram em Deus, na palavra de Deus, se submeteram à palavra de Deus, eles proclamaram jejum, eles se vestiram de panos de saco, que é a expressão de arrependimento. Então, fé e arrependimento. Então, nós percebemos ali todas as características de conversão, do menor ao maior. Aliás, essa ordem da parte do rei nos mostra que ele compreendia que a totalidade, toda a cidade deveria se voltar ao Senhor, e percebeu que o perigo de destruição era iminente. E quem sabe assim, esse Deus se voltará e se arrependerá, ou seja, não lançará sobre nós a sua ameaça e apartará de nós o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora, Jonas está sendo usado por Deus. Agora que Jonas está obedecendo a Deus, obedecendo a palavra e atendendo ao chamado de Deus, Jonas está sendo usado por Deus para afastar de uma cidade a ira de Deus. Curioso isso, né? Irmãos, esse texto é muito interessante, muito rico, e nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos as consequências da obediência, e no versículo 10 nós encontramos também, meus irmãos, a graça de Deus. Assim como a graça está no primeiro capítulo, no versículo 17, mostrando que Deus não dá a Jonas o que ele merece, que é a morte, mas providencia um peixe para engoli-lo. Aqui nós estamos vendo no versículo 10 do terceiro capítulo, o Senhor Deus também derramando misericórdia sobre aquele povo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. A doce graça de Deus, a doce misericórdia de Deus, perdoando uma cidade, abençoando uma cidade. Meus irmãos, vamos aqui fazer alguns apontamentos, à guisa de aplicação para nossas vidas. Vejam, se nós enfatizamos no primeiro capítulo o perigo da desobediência, é justo enfatizarmos a bênção que é obedecer a Deus. As ordens mais estranhas da palavra do Senhor, pelo menos na nossa ótica, na nossa compreensão, na nossa sabedoria, muitas vezes recebemos da parte do Senhor mandamentos e achamos que a vontade do Senhor é muito estranha, mas ainda assim vale a pena a obediência. E obedecer, de se submeter à palavra do Senhor. Jonas abraçou a sua oportunidade e ele obedeceu ao Senhor, e ele foi a Nínive. Era absurda a ideia de entrar naquela cidade, pregar a palavra àquele povo mau. Jonas deve ter pensado que correria perigo, certamente. Eu pensaria. Mas ele assim foi obediente ao Senhor e percorreu a cidade, dizendo: a iniquidade de vocês subiu até o meu Deus, e em 40 dias o Senhor Deus visitará vocês com destruição. E aí ele foi impactado ali com o poder da palavra de Deus, atingindo aqueles corações e conduzindo aquele povo, aquela multidão, a um arrependimento verdadeiro, a fé em Deus. O que devemos desejar da parte do Senhor é sermos esse canal de bênçãos, instrumentos de Deus para abençoar a nossa cidade, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, os irmãos da nossa igreja, as ovelhas que nós pastoreamos, os oficiais que nos pastoreiam, vivendo em obediência ao Senhor, à sua palavra, até naquelas coisas que são estranhas à nossa mente tão limitada, as coisas que são difíceis de compreendermos, mas estão aqui reveladas para a nossa obediência. Segundo as Escrituras, nós temos a palavra de Deus. O Senhor Deus foi tão misericordioso conosco
e revelou tudo o que precisamos saber sobre Ele, sobre o seu Evangelho, sobre a nossa vida, sobre a nossa sexualidade, sobre o que é família, sobre a educação dos nossos filhos, a importância da igreja e tudo mais. Devemos obedecer. O Senhor Deus nos dá na sua palavra como devemos adorá-lo, como devemos trabalhar para Ele, nos dá os seus mandamentos, a sua lei que é pura, perfeita, para, assim, vivamos uma vida de santidade na aliança com Deus, porque a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, é para o povo da aliança de maneira muito especial, para demonstrarmos ao Senhor nosso amor por Ele, obedecendo a sua palavra. Então, fugindo da idolatria, tendo zelo pelo nome do Senhor, pelo dia do Senhor, pelos pais. O 5º mandamento fala de honrar pai e mãe, e as implicações disso, inclusive, até mesmo com as demais autoridades constituídas. Os nossos catecismos nos ajudam nessa interpretação. As demais autoridades constituídas por Deus sobre nós, na família, na igreja, autoridades eclesiásticas, autoridades civis, o magistrado civil, tudo isso, meus irmãos, acaba sendo alcançado por esse mandamento, para que nós vivamos em sabedoria neste mundo, orando pelas autoridades, enfim. Mas isso muitas vezes é muito estranho para a gente. Como lidar com isso? Mas devemos andar com humildade, obedecer ao Senhor. Vejam, o cuidado com o casamento, o cuidado, meus irmãos, com a cobiça, o cuidado com a inveja, tudo isso nós encontramos ali nos 10 mandamentos. Eu citei apenas alguns, como o resumo da lei moral de Deus, que nos ajuda, assim, nesse sentido, a vivermos sabiamente nesse mundo e para a glória de Deus. Aliás, essa questão da inveja, meus irmãos, é uma coisa muito interessante. Nós devemos ter muito cuidado. Nós vimos agora há pouco que Jonas não teve cuidado e cultivou no coração dele o ódio ao próximo, né? E ele acabou, então, não querendo ir para Nínive pregar o Evangelho, porque ele odiava aquele povo. Mas a inveja é uma coisa também muito interessante. A cobiça, a inveja, ela é muito destruidora, e às vezes a gente não tem muito cuidado com isso, né? Vocês já ouviram alguém pedir oração assim? Eu gostaria de pedir oração. Você quer pedir oração? Eu tenho um problema no meu coração. E qual é? Eu sou muito invejoso. Ore por mim, irmão. Alguém já pediu oração para você assim? Já? Né? Mas vocês percebem que é o que os teólogos chamam de pecado frio, né? Que é politicamente aceito e tal, né? No coração. Mas a inveja é terrível. Tem um provérbio judaico que é muito interessante, que ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que um rei muito rico e muito poderoso, ele tinha 2 amigos, e ele decidiu abençoar esses amigos. E ele então disse assim para os amigos: olha, eu vou fazer o seguinte, vocês terão direito de me pedir o que vocês quiserem, com um detalhe: o primeiro que me pedir, o que o primeiro me pedir, eu darei em dobro para o segundo. O problema nessa história é que esses amigos do rei, um era muito avarento e o outro era muito invejoso. Aí o avarento pensou: bem, se eu pedir primeiro, eu não vou ter o dobro, então vou pedir em segundo. O invejoso pensou: se eu pedir primeiro, vou morrer de inveja porque ele vai ter mais do que eu. E aí começaram: então peça você, não, eu lhe dou minha vez, não, e ficaram naquela discussão. E o rei disse assim: então cancelou, não vou mais dar nada para vocês. Aí o invejoso, quando percebeu que o rei iria retirar a sua proposta, disse assim: então eu vou fazer o meu pedido. O invejoso então pediu: ó rei, por favor, fura um dos meus olhos. E aí, moral da história, ele não pediu riqueza, ele não pedia nada de bom, mas ele pediu algo que ele pudesse depois se alegrar em ver que o próximo sofreria uma perda muito maior do que a dele. O outro ficaria totalmente cego. Porque a inveja, ela é exatamente isso. Ela é esse câncer, essa lepra, esse pecado no coração que trabalha, que adoece com a possibilidade
de alguém se dar bem, de alguém estar melhor, de alguém ser feliz até com Deus, né? E a pessoa começa a trabalhar, depois de adoecida pela comparação que ela fez, ela começa a trabalhar para que o outro perca o que tem, ou não alcance o que poderia alcançar. A inveja ela é totalmente destrutiva. Ela vai destruindo tudo como um verdadeiro tsunami. Então nós devemos ter muito cuidado com os nossos corações. Jonas odiava aquele povo. E Jonas sentiu inveja daquele povo. Porque Israel estava sendo abençoado por Deus, mas não se arrependia. Jonas foi lá profetizar isso. E agora ele estava vendo um povo que ele odiava, que estava sendo abençoado por Deus com arrependimento, com vida, com salvação. Jonas jamais vai aceitar isso. Ele está com o seu coração cheio de mágoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado, pedir graça ao Senhor Deus, para que o Senhor Deus sonde nossos corações e possa Ele, somente Ele pode ver, se há em nós algum caminho mau. E assim nós possamos, Senhor, trata o nosso coração, a nossa vida, para que nós sejamos uma bênção. Uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Você ora isso? Você já falou com Deus a respeito disso? Como os irmãos do passado faziam, oravam e diziam: Senhor, Tu que és rei e que reinas majestosamente sobre tudo e sobre todos, o Senhor ordena e um peixe te obedece. Tu que tens tanto poder, que dominas toda a criação, dominas também o meu próprio coração, para que o Senhor, por sua graça, possa refrear e me ajudar a mortificar desejos, vontades, pensamentos, coisas que se levantem contra o Senhor e contra a sua palavra e me impeçam de ser uma bênção onde eu estiver. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E nós devemos, e meus irmãos, orar todos os dias a respeito disso. Usa a minha vida. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, pelo seu marido. Ore pelo seu pastor, pelos irmãos. Ore para que nós sejamos uma bênção onde nós estivermos, meus irmãos. E outra coisa interessante, por favor, eu não podia passar, eu não sei quanto tempo eu tenho, Renê, eu me perdi aqui. São 11h19 agora. 1h30, vamos lá. Então, não podia deixar passar isso também, né? Quanto tempo? Tá. Meus irmãos, nós devemos pregar a palavra de Deus na cidade. O Senhor Deus quer chamar os seus eleitos pela poderosa pregação do Evangelho. Essa é a nossa missão. Não precisa inventar moda. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Pregar a poderosa palavra de Deus com fidelidade na nossa cidade, na nossa casa, nos nossos parentes, onde nós trabalhamos, na faculdade, na escola. Todos nós temos esse chamado da parte do Senhor para anunciar o Evangelho, o bendito e glorioso Evangelho. E é assim que o Senhor Deus soberanamente estabeleceu, chamar e agregar e congregar os seus eleitos. É por meio da pregação da palavra de Deus. Ele que determinou os fins, determinou os meios. E o meio para a salvação dos seus eleitos neste mundo é a pregação do Evangelho, tão somente a pregação do Evangelho. E a igreja deve então orar, a igreja deve então se dispor e a igreja deve pregar o Evangelho. Não subestimem o poder da palavra de Deus, como muitos estão fazendo, deixando a palavra de Deus de lado para ganhar as pessoas, para encher a igreja, negociando princípios, valores. Nós devemos pregar a palavra do Senhor. Os nossos púlpitos devem ter a pregação fiel das Escrituras Sagradas. Como ministros do Evangelho, não estamos ali para coçar os ouvidos,
para trazer entretenimento às pessoas. Nós estamos para pregar o Evangelho, doutrinando a igreja, e o Senhor Deus edificando o seu povo por meio da sua palavra, o Espírito Santo aplicando as verdades do Evangelho, e a igreja crescendo em maturidade e estando cada vez mais preparadas para o serviço no reino de Deus. E nós devemos, então, observar isso na nossa evangelização. Vejam, no nosso tempo, quantas sugestões pragmáticas de evangelização. Quando você analisa mais de perto, você vai percebendo que a palavra de Deus é deixada de lado e é abraçado recursos humanos, como se pudéssemos dar alguma ajuda ao Espírito Santo, para assim encher a igreja ou coisa parecida. Isso não é nada, meus irmãos. Nós devemos pregar a palavra do Senhor. Jonas, veja, e aqui esse capítulo exalta o poder da palavra de Deus de uma maneira tão maravilhosa, porque percebam, Jonas é um pregador mal-humorado. Ele não quer a salvação daquele povo. Ele percorre a passos largos, falando, vocês vão morrer daqui a 40 dias. O pecado de vocês chegou até o trono do meu Deus. Um sermão de 5 minutos ali, com poucas palavras, mas o Senhor Deus é poderoso. A sua palavra alcançou os seus eleitos e aquele povo se converteu ao Senhor. Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso, e tenham amor à palavra, pregação da palavra, desejem a palavra de Deus, orem pelos seus líderes, preguem a palavra de Deus por todo lugar, anunciem o Evangelho, semeiem a palavra de Deus por todo lugar, para que assim, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, as pessoas possam conhecer a Deus, se arrepender de seus pecados, crerem no Senhor Deus, se lançarem a seus pés, terem as suas vidas transformadas, a conhecerem o perdão de Deus, a vida eterna, somarem-se à igreja local, congregar, e a gente ter a alegria de ver as famílias sendo transformadas pela palavra de Deus, pela pregação, pelo Evangelho. Então devemos, meus irmãos, nos alegrar nesta manhã, diante desse texto, pela poderosa palavra do nosso Deus, e devemos também orar para que sejamos sempre diligentes na preciosa pregação do Evangelho do nosso Deus, e não negociar isso por nada. Sermos fiéis na pregação do Evangelho, com amor e graça, amor e verdade, graça e verdade, mas sempre pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, o versículo 12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, vejam, meus irmãos, que missão gloriosa a nossa, do povo de Deus, de anunciar a poderosa palavra de Deus por todo lugar, e vendo, pela graça de Deus, os eleitos sendo chamados, arrebanhados. E aqueles que rejeitam, escutem isso, não significa que a palavra não foi poderosa, mas isso também está promovendo a glória de Deus, porque a glória de Deus é promovida naqueles que rejeitam, como também naqueles que se submetem ao Evangelho e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Fiéis na pregação da palavra, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, meus irmãos, eu encerro aqui a mensagem de hoje, reforçando a nossa necessidade de entendermos o meio de graça poderoso que é a oração. Ore a Deus nos momentos difíceis, ore ao Senhor, clamando por misericórdia e graça. Não fuja para longe de Deus se o motivo do seu problema for você mesmo. Fuja para Deus, se lance aos braços do Pai, por meio da oração, com o coração arrependido e contrito.
Submeta-se à palavra de Deus, obedeça ao Senhor. Seja uma bênção, um instrumento de Deus, poderoso para abençoar a cidade. E se alegre com a poderosa pregação do Evangelho. E não se desvie dela, porque é o meio que o Senhor Deus determinou para chamar os eleitos. E digo mais, e aqui encerro, prometo. Jonas talvez imaginasse que Nínive não tivesse jeito, né? Esses homens aí jamais poderão conhecer a Deus. Não há esperança para eles. Você já pensou assim de alguém? Hã? Alguém que você talvez olhe na sua família, ou perto e está ali, debaixo do pecado, da iniquidade, do vício, algum relacionamento que está destruído, alguma situação, e que em nome de Jesus você hoje possa crer que a palavra de Deus tem poder para salvar, poder para transformar, poder para abençoar. O nosso Deus é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não perca as esperanças. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.